Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos Motiori, o nosso podcast para promover boas conversas e plantar sementes de transformação internets afora. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka, mais especificamente aqui coladinho na cidade de Hamamatsu. Esse é um episódio diferente do que a gente faz normalmente, porque é um episódio que foi gravado presencialmente lá na cidade de Hamamatsu, em uma galeria chamada Create, uma galeria de arte que tem exposições, e lá foi o local escolhido pela Pegasus Cultural para a exposição dos desenhos que foram selecionados durante o concurso de desenho estudantil Brasil-Japão. Eu fiquei muito feliz, eu fui convidado para a cerimônia de premiação dos desenhos escolhidos. Alguns dos artistas mirins estavam lá, como foi um concurso nacional, né? Todo o Japão tinha gente que desenhou de muito longe, mandou os desenhos pelo correio, não puderam participar da cerimônia, mas vários dos artistas estavam lá, das artistas também, né? A maioria eram meninas, então várias das artistas estavam lá, e eu tive a oportunidade, além de acompanhar a premiação, de conversar com vários deles, tentar entender um pouquinho melhor a ótica que eles tinham sobre a arte que eles tinham produzido. Fiquei muito surpreso, porque nós adultos temos a tendência de imaginar que os jovenzinhos não estão conectados, ligados no que está acontecendo no mundo, e quando você conversa com essa garotada de 12, 13, 14, 15 anos, você vê que eles estão ligados em política, eles estão ligados em arte, eles estão ligados na economia, eles estão conectados aí com o que está acontecendo com o clima do mundo, com a questão natural, sei lá, aquecimento global e questão até de pesquisas do universo, se a gente vai encontrar vida lá fora e essa vida vai vir visitar a gente aqui, enfim. Eu fiz algumas entrevistas eram pré-adolescentes e adolescentes, nem todos se sentiram à vontade para gravar, mas eu consegui pegar alguns pequenos depoimentos. Eu primeiro conversei com o Marcelo Goto, da Pegasus Cultural, que é a pessoa responsável, né, aqui no Japão pela organização do concurso de desenho estudantil Brasil-Japão, e depois eu conversei com alguns artistas que se dispuseram aí a compartilhar um pouco das suas impressões. Alguns falaram em português, outros preferiram falar em japonês. São pequenos depoimentos, mas dá pra gente ter uma ideia do que eles acharam da experiência, da onde eles tiraram inspiração para os seus desenhos, e isso foi muito massa. Antes de você ir para o episódio, só quero lembrar você de que você pode acompanhar as minhas atividades do Diálogos Motiori e outras atividades que eu promovo através da Nabecast, que é a produtora que produz, o produtor que produz é maravilhoso, né? Que é a minha produtora, que eu faço esse podcast, Diálogos Motiori, é um dos originais na Nabecast. Então você pode acompanhar meu trabalho lá em @nabecastjp. Você pode procurar no LinkedIn, você pode procurar no YouTube ou mesmo no Instagram. São os caminhos aí de você se manter conectado com as atividades, ficar sabendo quando vai ter oficina, quando vai ter live, quando eu vou estar presente em um evento. Eu coloco tudo por lá, então @nabecastjp é um bom caminho para você ficar por dentro do que está rolando. E também eu quero reforçar aqui de que o Diálogos Motiori ele faz parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, então se você quiser dar uma força também para outros produtores da comunidade brasileira no Japão, visita lá @nabecastjp. Avisos dados, introdução completa, vai lá conferir o episódio que tá muito massa. Eu sou Marcelo da Pegasus Cultural. A gente queria fazer um projeto cultural aqui no Japão, né? Porque a gente trabalhava no Brasil fazendo alguns eventos culturais. E a gente decidiu fazer, eu e o Cleverson Mariano, um trabalho com estudantes brasileiros no Japão, né? Como a gente é da área de ilustração, a gente quis fazer algo ligado a isso. E um concurso de desenho foi uma ideia que a gente teve, que poderia tanto estar incentivando os alunos, quanto também a ver o pensamento desses alunos, fazer eles refletirem sobre algumas questões. Por isso a gente escolheu o tema de futuro do planeta, né? Por ser algo que está em alta, seja pelas questões climáticas, as guerras que vêm acontecendo e também as questões sociais. Esse é um projeto que a gente montou
e correu atrás de alguns patrocinadores e apoiadores. E aí o Tsuriemo abraçou a nossa causa, assim como o consulado de Hamamatsu apoiou a gente desde o começo. E a gente conseguiu organizar esse concurso e hoje a gente está tendo uma exposição aqui no Create, né, em Hamamatsu. E a gente pôde reunir 20 trabalhos de estudantes de 8 a 17 anos, né, dividido em 2 categorias, uma infantil, né, e uma juvenil. E a gente consegue ver que esses alunos eles conseguiram não só fazer um trabalho técnico com qualidade, mas passar uma mensagem, né? O que eles pensam sobre o futuro do planeta, o que eles querem que seja melhor para o planeta, seja com as questões climáticas. Tem trabalhos que trazem futuro. E a gente tem uma diferença entre o infantil e o juvenil que a gente percebeu, que o infantil eles trazem muito questão de alienígenas, ETs, planetas, e já no juvenil a gente já traz uma reflexão maior dos trabalhos, né? Meu nome é Daniela, tenho 16 anos, sou de Toyota, comandante. Queria fazer o futuro como nos desenhos que eu vejo, né? Que eu acho bem interessante. As pessoas voando aqui, sabe? Nos tubos, que eles podem viajar por outros planetas também, por tubos. E carros voadores, que também podem ir para os outros lugares. E os alienígenas podem visitar o planeta Terra, né? Por isso que eles podem ler também o idioma deles, tá em todo lugar, para eles poderem entender o que estão... Tem skate que voa. Sim, skate que voa. E tem holograma aqui em cima. E holograma. Muito bom, muito bom. Você assistiu De Volta pro Futuro? Assisti esse e Futurama também. Porque tem algumas coisas aqui que lembra, pra quem é mais velho, o De Volta pro Futuro. Ficou massa. Você falou que você usou algumas coisas. Eu tô vendo nanquim, tô vendo aquarela. O que mais que tem aí? E lápis de cor, lápis mesmo. Esse eu acho que é canetinha, né? Sim. Muito bom, ficou massa, ficou legal. Parabéns, Obrigada. Trabalho legal. Obrigada. 親伊豆直美エステルで浜松市出身17歳です。私の絵のテーマは戦争についてで、ウクライナ侵攻の子供たちをイメージして描いてます。早く戦争がなくなることを気持ちにイメージして描いてます。いろいろこだわってて、例えば軍隊が子供に銃口を向けたり、いっぱい紙飛行機から降りてたりしてる場面を描きました。早く戦争がなくなればいいなって思ってます。ありがとうございます。Meu nome é Beatriz Miyuki Tanaka Lisboa, eu tenho 16 anos, sou da cidade de Hamamatsu. O meu desenho, na verdade, eu não pensei muito numa conclusão. Tipo, o que eu queria exatamente passar com esse desenho foi mais uma mistura das coisas que eu gosto, que eu tenho interesse. E eu coloquei tudo no papel. Só que também tem um pouco de significado, né? Que obviamente, pós-guerra, um mundo pós-guerra. E o motivo de eu colocar um monte de planta e ser tudo cinza é que vem inspirado de um tipo de arquitetura chamado brutalismo. Ecobrutalismo, o nome da arquitetura, né? E eu vejo essa arquitetura muito como algo, tipo, que não escrevi, esperança em concreto. Porque o brutalismo, ele vem, se eu não me engano, né? Na época da União Soviética, né? Que era tudo feito em massa, assim, nas casas e apartamentos feitos em massa. E é muito frio, é muito, sabe? Foi nessa época que não era muito boa, exatamente, né? E eu vejo as plantas como um negócio, tipo, de vida. Uma coisa que é um pouco contrastante uma com a outra, entendeu? Aí por isso coloquei esperança em concreto, que é tipo, a vida depois de mortes, entendeu? É tipo isso. Aí tem alguns easter eggs em alguns lugares também, mas é só isso. 名前は三好エステで17歳です。菊川市に住んでます。作品のコメントは自分の納得のいく作品ができたのでよかったと。これもう100年以上は行ってるのかな。カラフル、綺麗。ありがとうございます。猫ちゃん。猫も入ってる。はい。
É ruim de respirar aqui? Porque eles estão com roupa. Esse é no planeta ainda. 地球ではなくて火星なのでちょっと変わるかなと思って宇宙服を着てます。ありがとうございます。 Meu nome é Milena, tenho 13 anos e moro na cidade de Hamamatsu. Eu peguei inspiração no Pinterest, né? Desenho. Só que, na verdade, não foi isso mais ou menos o que eu pensei, né? Foi... Eu ia desenhar, tipo, um mundo meio acabado, assim, meio morto, mas... Aí eu tive a mente positiva e falei, não, vou desenhar uma coisa mais alegre, né? E aí eu peguei um desenho que... Assim, né? Um desenho mais colorido, que só tem... Normalmente esse desenho só tem azul, né? Aí eu falei, gostei desse, vou fazer. Só que não era, tipo, o desenho inteiro. Então eu só fiz a parte e depois eu completei. Aí... E também eu peguei esse desenho porque é a minha cor favorita, azul, né? Gosto de azul. E também... É que eu também pensei num jogo que eu jogo. Pode falar o nome? É Genshin Impact. E tem uma região que é bem parecida com isso aqui. Aí eu peguei inspiração também. Esses prédios são de vidro? É, de vidro. Haja fábrica de vidro. Haja fábrica de vidro. Bom, o que seria isso aqui? É tipo tipo um transporte que voa. É um que não existe. É um que não existe Muito ainda. bem. A água do seu rio é limpa? É limpa, tem que ser limpa, né? Parabéns, bonito desenho, gostei da cor. Obrigada. É isso, gente. Essas são as nossas pequenas entrevistas gravadas presencialmente lá no Create Hamamatsu durante a premiação do concurso de desenho estudantil Brasil-Japão. Obrigado ao Marcelo pelo convite carinhoso. Foi muito legal me envolver com essa iniciativa. Parabéns aí a todos os patrocinadores, as mídias apoiadoras, aos parceiros. Muito legal vocês terem se disposto a ajudar, a apoiar. E foi realmente uma experiência muito legal poder desfrutar de arte e ainda conversar com os pequenos artistas, os jovens, os adolescentes. Isso foi muito legal. Reforçando, se você quiser acompanhar o trabalho da Nabecast, @nabecastjp, é lá no perfil oficial da produtora, seja no YouTube, seja no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram, que eu publico todas as atualizações das atividades que eu me envolvo e é lá também que você vai ficar sabendo quando tem as gravações do Diálogos Mochiori, que é um dos podcasts originais produzidos aqui pela Nabecast, tá bom? Mais uma vez, @nabecastjp, segue que vai ser muito massa, tá bom? É isso, até a próxima, sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.